23 horas e 45 minutos do dia 7 de janeiro de 1990 e dia 1º de maio de 1995. Duas datas que fizeram na minha vida o que ela é hoje. A primeira foi o nascimento do meu filho. A segunda, o dia em que eu comecei a conhecer e a entender a razão do seu nascimento. O período que compreendeu entre essas duas datas foi um período de noites de sonos perdidas. Uma simples pergunta de uma resposta mais simples ainda está me dando hoje a oportunidade de estar aqui, passando a vocês uma nova forma de comunicação. A pergunta foi: você ama seu filho? Minha resposta e a argumentação contrária de quem me fez essa pergunta foi o divisor de águas. Língua de sinais? O que é isso? Em alguns dias, eu consegui com meu filho o que profissionais, professores, especialistas e fonoaudiólogos não conseguiram em mais de 5 anos. Como entender que eu tinha um filho brasileiro e ao mesmo tempo estrangeiro dentro de seu próprio país? Em uma semana, utilizando apenas o alfabeto manual e alguns sinais que eu tinha aprendido, ensinei para meu filho que aquele homem que estava do seu lado era seu pai, que aquela garotinha que estava no berço, a Melissa, era sua irmã, que aquele líquido que ele tomava era água, e o que ele sentia era sede, que aquele pássaro que ele tanto gostava de ver era o pica-pau, e onde ele o via era a televisão. Ao sair divulgando aquela descoberta, me deparei com o fato de que todos aqueles profissionais tinham conhecimento da língua dos sinais. E perplexo fiquei ao saber que era proibido. Tinha sido proibida na metade do século XIX por ser considerada sensual, apelativa ao corpo, vergonhosa, segundo argumentaram os que a proibiram. Eu mesmo me questionava. Apesar dos resultados que eu via com aquela descoberta, seria eficaz mesmo? Será que o meu filho e aqueles tantos outros meninos e meninas surdos, apenas com as mãos conseguiriam entender o significado de tudo que lhes falasse ou ensinasse? Então, aí foi outra descoberta. Não era apenas as mãos, era um conjunto. As expressões faciais, corporais. Um simples olhar dizia muita coisa. Veja só um exemplo. Preste bem atenção nas minhas expressões. Feliz, triste, alegre, nervoso, arrependido. Que mulher bonita. Era tão natural e tão complexa quanto as línguas orais. Dispunha de recursos expressivos suficientes para permitir expressar-se sobre qualquer assunto, em qualquer situação. E o mais importante ainda, uma língua adaptada à capacidade de expressão dos surdos, que no Brasil hoje são mais de 8 milhões. Em 2002, enfim, a língua de sinais foi reconhecida como língua e passou a ser denominada Libras. A língua de sinais, ao contrário do que muitos pensam, não é universal. Cada país tem a sua. E a nossa língua de sinais, ao contrário do português, não é oriunda de Portugal. Ela tem sua origem na França, ou na língua francesa de sinais, porque há mais de 150 anos atrás, Dom Pedro II, preocupado com a educação de surdos do Brasil, trouxe da França Ernest Rouet, um professor de surdos. Libras, uma língua completa, não segue a ordem e as estruturas frásicas das línguas orais. Assim, o importante não é colocar um sinal atrás do outro,
como se faz nas línguas orais, uma palavra após a outra. O importante em sinais é representar a informação, reconstruir o conteúdo visual da informação, pois os surdos lidam com memória visual. O diferente nos causa medo, afastamento, rejeição, ainda mais quando esse diferente é a minoria e o pior, considerada deficiente. O medo, o afastamento e a rejeição se tornam discriminação, mas os surdos do Brasil são brasileiros com os mesmos direitos e deveres e sentimentos de patriotismo. Mas, e as coisas corriqueiras da vida, o nosso dia a dia? Os surdos, através da língua de sinais, conseguem fazer e entender de tudo? Ser surdo é aceitar-se, é ver que a diferença é apenas uma simples pedrinha no caminho. Ver que também é capaz de vencer todos os obstáculos, como qualquer outra pessoa. Deficiência auditiva, termo técnico usado na área de saúde, não designa o grupo cultural dos surdos. Surdo-mudo é a mais antiga e errada denominação atribuída ao surdo. A mudez é outra deficiência. Cultura surda são costumes, hábitos, piadas e história que a comunidade surda compartilha e transmite às gerações seguintes, na maioria das vezes, como formas de protesto. A Lei 10.436, de 24 de abril de 2002, no seu artigo 26º, diz o seguinte: a partir de um ano da publicação deste decreto, o poder público, as empresas concessionárias de serviços públicos e os órgãos da administração pública federal, direta e indireta, devem garantir às pessoas surdas o tratamento diferenciado por meio do uso e difusão de Libras e da tradução e interpretação de Libras, língua portuguesa, realizado por servidores empregados capacitados para essa função, bem como o acesso às tecnologias de informação, conforme prevê o decreto número 5.296. As instituições de que trata esse artigo devem dispor de pelo menos 5% de servidores, funcionários e empregados capacitados para a interpretação da Libras. A, B, C, D, E, F, G, H. O meu nome é Jacó. O meu sinal. O que você vai fazer esse final de semana? Isso é português. Em Libras. Lembrando que em Libras, a sobrancelha é o ponto de interrogação. Eu vou almoçar na sua casa amanhã.
sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafio nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil.